A gente está de volta com a nossa aula de força elétrica e lei de Coulomb. Na aula passada, eu mostrei para vocês a teoria, a fórmula e algumas coisas de soma vetorial que a gente vai precisar usar nessa matéria. E na aula de hoje, a gente vai estar vendo exercícios. Eu trouxe aqui alguns exercícios resolvidos, uns modelos, para a gente estar pegando o jeito de como fazer, e também uns sem estarem resolvidos, para a gente resolver juntos, passo a passo, para vocês entenderem por onde vocês vão começar na hora de estar resolvendo um exercício desse conteúdo. Agora, antes de começar a resolver o exercício propriamente, vamos estar lembrando a fórmula que a gente vai estar usando em todos os exercícios, todos os problemas relacionados a esse conteúdo. A fórmula é essa aqui, e por meio dela a gente vai estar achando a força elétrica, e a gente vai encontrar essa força em newtons. O K é a constante eletrostática do meio, no caso aqui é a do vácuo, que vai ser essa aqui. O Q1 e o Q2 vão ser as duas cargas, no caso essas duas cargas aqui, que você vai estar analisando no problema, no exercício. E o D é a distância entre essas duas cargas. Agora que a gente relembrou a fórmula, vamos ver o que esse enunciado está pedindo para a gente fazer aqui. Duas cargas pontiformes. Pontiforme é que tem a forma de um ponto, então é uma bolinha. Estão no vácuo. Olha, estão no vácuo, então a constante K, eletrostática do meio, vai ser a do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona. E elas estão separadas por uma distância D de 4 centímetros. Essa distância aqui entre elas, de 4 centímetros. Só que a gente não pode usar centímetros, a gente precisa usar metros. E aqui no exercício ele já mostrou isso aqui, então ele converteu centímetro para metro. Sabendo que seus valores são Q1, menos 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, e Q2, 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, determine as características das forças entre elas. Eu quero começar analisando aqui com vocês que essas cargas Q1 e Q2 têm um sinal, o Q1 negativo e o Q2 positivo, na frente do valor das cargas, que é o Q1 aqui negativo e o Q2 positivo. Isso está mostrando pra gente que essas cargas, a força que vai ser exercida sobre elas, vai ser uma força de atração, que é o que realmente está escrito aqui. Como as cargas têm sinais opostos, as forças entre elas são de atração. E pela lei da ação e reação, essas forças têm a mesma intensidade, a qual é dada pela lei de Coulomb. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte aqui. Essas forças têm a mesma intensidade, a qual é dada pela lei de Coulomb. Então, é mais de uma força. Vamos começar por isso. E a força de Q1, que é atraída para Q2, é a mesma da Q2 que é atraída para Q1. Então, elas vão ser iguais em módulo. Então, a gente não vai precisar calcular as duas, porque elas são iguais. Então, aqui nessa fórmula, para a gente achar o resultado, dar o resultado para essa questão, para esse problema, a gente calcula a força só de uma delas. Aí tanto faz, porque é a mesma. Aí a gente tem todos os dados que a gente precisa para aplicar nessa fórmula e achar a força. Então, vamos ver como que a gente vai aplicar nessa fórmula. A gente vai ter a constante eletrostática do meio, que ela tá bem aqui. O Q1 e o Q2, que foram dados aqui em cima. Q1 e o Q2. E a gente coloca eles aqui. E a distância ao quadrado. Então, é 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tudo certo? Não pode esquecer desse ao quadrado, que ele faz toda a diferença na fórmula. E aqui nesse exercício, a pessoa que montou ele, que estava resolvendo ele, separou a potência de base 10 do número que estava multiplicando, acompanhando essa potência de base 10. Você pode fazer isso ou não. Eu geralmente não faço isso, mas depois eu mostro. Que, resolvendo todos esses cálculos, vai dar no final 2,7 vezes 10 elevado a 2 newtons. E esse vai ser o resultado dessa questão. Essa é a resolução da questão. Esse exercício já é um pouco mais extenso, ele está te pedindo 3 coisas, e também um pouco mais complicado, porque vai entrar essa questão da soma vetorial. Mas a gente vai dividir esse exercício nas letras, né, que ele mesmo já está dividido, e você vai ver que é a mesma coisa do exercício anterior que a gente fez. Em 3 vértices de um quadrado, são fixadas as cargas Q1 igual a Q2 igual a 10 microcoulombs. Essa unidade 10 microcoulombs é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6 coulombs. Então, sempre que estiver aparecendo esse símbolo micro,
é porque vai ser o número elevado a menos 6. Eu deixei uma tabela lá no Instagram mostrando todas as conversões destes símbolos para o valor numérico deles. Então, depois, se vocês quiserem conferir lá, esses valores e essas conversões vão ser sempre usadas nessa matéria de eletricidade. E Q3, que é igual a 10, menos 10, perdão, microcoulombs. Então, menos 10 elevado a menos 6. Conforme a figura seguinte. Então, essa figura aqui. No caso, ele deu a figura, mas em outros exercícios pode ser que ele não dê. Então, você sempre tem que estar desenhando para te ajudar a resolver o exercício. Com isso, ele está te pedindo 3 coisas. Determine a intensidade da força elétrica de repulsão entre Q1 e o Q2, a intensidade da força elétrica de atração entre Q1 e Q3 e a intensidade da força elétrica resultante sobre Q1. Então, o que está acontecendo? Vai ter uma força de repulsão de Q1 e Q2, porque as cargas têm o mesmo sinal, uma de atração de Q3 e Q1, porque eles têm sinais diferentes, e por fim, ele está pedindo a força resultante que vai atuar sobre Q1. Então, vai ter um vetor para a esquerda, horizontal, e para baixo, na vertical. Então, o vetor resultante vai ser mais ou menos isso aqui, que é o que ele está mostrando bem aqui. E por fim aqui, dado a constante eletrostática do vácuo, K0, é igual a 9 vezes 10 à nona. Aqui na letra A, ele está pedindo somente para você calcular a força de repulsão. E vai ser do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior. Então, você vai pegar a fórmula, você vai colocar a constante eletrostática do meio, as duas cargas em módulo e a distância ao quadrado. Eu só quero chamar a atenção de vocês aqui para isso. Ele usou um número com vírgula. Eu não aconselho, transforma tudo que você puder em potência, que vai ficar muito mais fácil de você trabalhar. Então, na letra A é só isso, você vai repetir o que a gente fez no exercício 1. E na B é a mesma coisa, e é mais parecido com o exercício 1 ainda, porque é de atração. E no exercício passado que a gente fez, também a força era de atração. E a única diferente vai ser aqui no C, que você vai ter que somar os vetores. E aqui nessa soma vetorial, a gente vai ter um ângulo de 90 graus, e se a gente descer esse vetor aqui de cima e colocar ele aqui, a gente vai formar um triângulo retângulo. E com isso a gente vai poder fazer Pitágoras para achar o valor do vetor resultante e assim resolver o exercício. E foi exatamente o que a pessoa fez aqui na letra C. Ele fez o Pitágoras, resolveu essa equação e ele chegou em 22,5 raiz de 2 newtons. E esse é o valor desta força resultante aqui. E assim, ele resolveu a letra C. Então, esse é o resultado da letra C, da letra A, da letra B e da letra A. Agora, esse exercício, ele quer que você compare a força de repulsão entre duas cargas antes e depois de ele ter afastado mais essas cargas. Vamos entender um pouco melhor. Considere duas cargas elétricas pontiformes, positivas e iguais no vácuo, situadas a 2 metros de distância uma da outra, e se repelindo com força de intensidade de 18 newtons. Se a distância entre elas for triplicada, a nova intensidade da força de repulsão será de... Então, o que aconteceu? Ele tem uma força e uma distância. E depois, a distância foi triplicada. Cadê? Triplicada. Isso. Então, vamos colocar os valores que a gente tem primeiro aqui nessa fórmula. A força, ele falou que no começo era 18 newtons. A constante do meio, ele não deu nem o valor das cargas, ele só falou que era igual. Então, eu não vou diferenciar com 1 e 2. E a distância, ele falou que era 2 metros. Então, 2 ao quadrado, 4. E depois, ele triplicou a distância. Então, ele quer achar a nova força. Então, uma força número 1 aqui. K, Q. E 3 vezes 2, que era a distância inicial, ao quadrado. Então, aqui vai ser igual a F1 igual a K, Q sobre 36.
Agora, a gente pode voltar nessa equação aqui. 18 vezes 4 vai dar 72. Então, 72 é igual a K, Q, Q. Então, você achou que o valor de K vezes Q é 72. Então, você pode substituir aqui. F1 é igual a 72 dividido por 36. Isso vai dar 2. E com isso, a gente acha que a resposta é a letra C, 2 newtons. Esse exercício número 4 vai precisar um pouquinho da matéria de eletrização. Então, eu vou explicar só a parte dessa matéria que realmente vai ser necessária para esse exercício. Aqui nós temos que 3 esferas de mesmo raio estão alinhadas, como mostra a figura a seguir. As esferas A e B são fixas e possuem a mesma carga elétrica mais Q. Então, elas estão fixas, não vão sair desse lugar, e as duas são positivas e têm o mesmo módulo. A esfera C, inicialmente descarregada, então primeiro ela está neutra, pode se mover ao longo do segmento AB. Então, ela não está fixa. Que mede 10 centímetros. Então, deixa eu anotar aqui que tudo isso aqui vai medir 10 centímetros. 10 centímetros. Cadê? Aproximando-se C de A até que ambas entrem em contato, essa é a parte de eletrização que nós vamos ter nesse exercício. E em seguida, fixando-a, então depois ela vai ficar fixa aqui, na posição indicada na figura, observa-se que para D1, 2 centímetros, vamos anotar aqui, 2 centímetros, A e C repelem-se mutuamente com a força de módulo igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Nessas condições, podemos afirmar que a força resultante agindo sobre a esfera C, devido às cargas A e B, vale. Então, eu vou começar explicando a parte de eletrização que tem aqui nesse exercício. O enunciado falou que ambas as esferas A e C entraram em contato. E na eletrização, a gente aprende que quando duas esferas de mesmo raio entram em contato, quando elas se separam, elas vão ter a mesma quantidade de cargas. Então, para você saber quantas cargas cada uma vai ter depois desse contato, você vai somar a quantidade de cargas de A e a de C e depois dividir por 2. Então, vai ficar Q sobre 2 para A e Q sobre 2 para C. Então, desconsidera, A não tem mais Q como carga, mas sim mais Q sobre 2 e da mesma forma é C. Outro detalhe é que ele falou que o segmento AB tem 10 centímetros. E ele deu que D1 tem 2. Então, D2 só pode ter 8 centímetros. Aí aqui embaixo ele falou que A e C se repelem mutuamente com força de módulo igual a 2 vezes 10 a menos 6 newtons. Então, tendo esse valor, a gente pode aplicar ele na fórmula e ver o que a gente consegue encontrar, o que a gente consegue mais descobrir de valor aqui dentro desse problema. Aqui, então, eu apliquei todos os valores que eu tinha aqui na fórmula. Ele deu a força, eu coloquei ela aqui. Ele não tinha dado a constante do meio, então eu deixei como K mesmo. As cargas de A e C são as duas Q sobre 2. Então, eu coloquei Q sobre 2 e Q sobre 2. E a distância era 2 centímetros, só que como a gente não pode trabalhar com centímetros, eu converti para metro e, como a fórmula pede, ela veio ao quadrado. Aí, se a gente continuar desenvolvendo essa fórmula, a gente pode deixar esse Q sobre 2 ao quadrado e a gente já faz a multiplicação das potências aqui. Aí, esse 4 vezes 10 elevado a menos 4 está dividindo, a gente pode passar ele para cá multiplicando. Então, fica 8 vezes 10 elevado a menos 10, que é igual a K vezes Q sobre 2 ao quadrado. Aí, eu vou continuar aqui a resolver embaixo. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 10 vai ser igual a K, que multiplica por... Tá, essa fração aqui dentro da potência, aí a gente coloca Q ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Aí, esse 4 aqui tá dividindo, a gente também passa ele multiplicando. Aí vai ficar 32 vezes 10 a menos 10, que é igual a K vezes Q ao quadrado.
Tá certo, a gente chegou nesse resultado aqui. Agora a gente vai trabalhar com a outra parte, que vai ser a força aqui B vai exercer em C e C em B, vice-versa. Aqui eu montei a fórmula para achar a força que B exerce em C e aqui C exerce em B, mutuamente. E a gente não tem a força, diferente daqui, que ele deu a força, a gente não tem a força. Então eu deixei como F mesmo. O K a gente continuou sem saber, a gente só sabe quanto é o K multiplicado por Q ao quadrado. Então, como a gente não sabe qual que é o valor de K sozinho, eu deixei como letra. Aí, o valor da carga de C, que é Q sobre 2, eu deixei aqui. E de B, que é só Q. Aí, a distância entre C e B, que é 8 centímetros. Aí, a gente converte para metros, vai ficar 8 vezes 10 a menos 2. E ao quadrado, como pede a fórmula. Então, continuando a desenvolver, a gente deixa esse K aqui. O Q está multiplicando outro Q. Então, a gente pode deixar como Q ao quadrado dividido por 2. E está dividido por 8 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. A gente também vai tirar esse ao quadrado daqui. 8 vezes 8 vai dar 64. E 10 elevado a menos 4. Aí, aqui, a gente achou um K vezes Q ao quadrado, que é justamente o que a gente vai ter aqui. Então, a gente vai substituir esse valor dentro dessa fórmula aqui. Então, vai ficar 32 vezes 10 elevado a menos 10. Isso dividido por 2, que, por sua vez, está dividido por 64 vezes 10 a menos 4. 32 dividido por 2 vai dar 16. Então, 16 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 64 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui a gente pode simplificar o 16 com 64, que vai dar 1/4. E esse aqui a gente pode resolver com uma propriedade de matemática básica, que é uma divisão de potências de mesma base. Então, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, tá menos 10, menos 4. Menos com menos vai dar mais, então, mais 4. Isso vai ser igual a 0,25 vezes 10 elevado a menos 6. E essa é a força que B exerce em C e C exerce em B. Agora, a gente achou a força que A exerce em C e a força que B exerce em C. Agora, a gente vai achar a direção e o sentido para qual essas forças estão indo. Aqui, a gente tem 3 cargas que são positivas, então só vai ter força de repulsão aqui. A força que A exerce em C, como os dois são positivos, vai ser de repulsão. Então, a força que C exerce em A vai ser para cá, e a força que A exerce em C vai ser para cá. E tanto essa quanto essa aqui tem um módulo igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, de C em B e B em C. As duas também têm o mesmo sinal, as duas são positivas. Então, a que B exerce em C vai ser pra cá. E a que C exerce em B vai ser pra cá. Mas no caso aqui, não importa essa aqui, nem essa aqui. Porque ele tá pedindo só pra gente analisar agindo sobre a esfera C. Então, ele só quer essas cargas aqui. E ele quer qual que é a força resultante que tá agindo sobre a carga C. Então, para achar a resultante, a gente vai ter que subtrair uma força pela outra. Aí a gente vai achar um módulo, uma direção e um sentido. Tá. Então, a gente vai pegar 2 vezes 10 a menos 6 e subtrair por 0,25 vezes 10 a menos 6. Como eles dois estão sendo multiplicados por 10 elevado a menos 6, então a potência é igual, a gente pode só pegar o 2 e subtrair 0,25 e a gente conserva a potência. Então, vai ficar 1,75 vezes 10 a menos 6. E esse aqui é o módulo dessa força. Agora, falta a gente achar a direção e o sentido. Aqui, no caso, as duas forças estão para horizontal. Essa é a direção delas. Então, concorda que a direção resultante também vai ser horizontal. Agora, o sentido.
O sentido sempre vai ser a da força que estava maior no início. No caso, vai ser 2 vezes 10 a menos 6, que é a força de A em C, que, como a gente viu, vai ser essa força que veio para a direita. Então, a força resultante também vai ser para a direita, que é a resposta que está aqui na letra B. 1,75 vezes 10 a menos 6 newtons para a direita. Então, letra B. Para esse último exercício, a gente vai precisar lembrar um pouco da teoria de força elétrica e lei de Coulomb. Mas primeiro vamos aqui ler e entender o que ele está pedindo. Determine a magnitude da força elétrica em um elétron no átomo de hidrogênio, exercida pelo próton situado no núcleo atômico. Assuma que a órbita eletrônica tem um raio médio de d igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Eu coloquei aqui a fórmula, então, para a gente substituir aqui na fórmula os valores que a gente já tem. A força é o que a gente quer achar, então a gente só vai repetir o F. O K, ele não deu, mas a gente, então, vai admitir que ele está no vácuo, então a gente vai colocar o K do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona. E essa é a parte da teoria que eu havia falado. A gente precisa saber qual que é a carga de um próton e de um elétron. Aí, quando a gente estuda eletricidade, a gente vê que a carga do próton é 1,6 vezes 10 a menos 19. E a do elétron, por sua vez, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas se você lembrar, lá na fórmula, a gente vê que o Q, ele é um módulo. Então, mesmo quando for negativo, a gente vai colocar positivo. A gente vai deixar em módulo. E aqui a distância, ele já deu pra gente em metros, então a gente não vai precisar converter, a gente só coloca direto. E ao quadrado. Aí, como eu não gosto de trabalhar com vírgula e tem um monte de vírgula aqui, eu já vou mudar um monte de coisa. Deixa 9 vezes 10 a nona, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Se a gente passar essa vírgula para cá, você pode lembrar de um macete que direita diminui. Então, você andou para vírgula, você andou com a vírgula para uma casa para direita, então você vai diminuir o expoente. Então, fica 16 vezes 10 a menos 20. E a mesma coisa aqui. E também aqui embaixo. 0,5, para ficar 5, a gente vai deixar menos 11. Então, 5 vezes 10 menos 11 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 9 vezes 16 vezes 16 vezes menos 20 com menos 20 mais menos 20 vai dar 10 elevado a menos 40. Vezes 10 a menos 9. A nona, perdão. E aqui embaixo, 5 ao quadrado vai dar 25. E aqui, como a gente tem uma potência de uma potência, a gente vai multiplicar essas potências. Que vai ficar menos 22. Menos 11 vezes 2. Aí, multiplicando 9 vezes 16 vezes 16, a gente vai ter 2.304. Aí, menos 40. Aqui a gente tem um menos 22. Divisão de potência de mesma base. A gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Então, 22 vai subir positivo. Então, menos 40 mais 22. E isso vai dar 10 a menos 18. Vezes 10 a nona, dividido por 25. Aqui a gente pode também subtrair o 18 com 9. Menos 18 mais 9 vai dar 2.304 vezes 10 a menos 9 dividido por 25. Dividindo 2.304 por 25, a gente vai ter 92,16. Isso vezes 10 a menos 9.
pra gente deixar em notação científica, a gente vai deixar 9,2 vezes 10 a menos 8. E esse é o resultado. Deixa eu só colocar newtons aqui, a unidade de força. E é isso. Esse é o resultado do exercício. Hoje, então, nós fizemos 5 exercícios, dos mais variados tipos e formas que podem estar aparecendo para você. Mas existem muitos outros, várias formas diferentes de exercícios que eles podem estar caindo para você. Então, às vezes, se você encontrar um que a gente não viu um exemplo desse aqui e você tá com dúvida, quer saber como fazer, você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar te respondendo e te ajudando a resolver esse problema. Obrigada por assistir até aqui e até